Desde que Imhotep, o sacerdote do faraó, Djoser deixou como legado um tratado com 48 casos médicos, com diagnósticos e possibilidades de tratamento. A ciência médica não parou mais de evoluir no estudo dos inúmeros casos de saúde que frequentemente surgem. A busca pela cura das doenças tornou-se obsessão em certas épocas. Fosse por ordem de algum governante, fosse pela simples vontade de ajudar as pessoas. Mas nem sempre a boa vontade de uns é vista de forma positiva por outros. Para alguns, homens que tentavam aliviar a dor das pessoas, tratando todos os tipos de doenças, poderiam ser também uma ameaça aos seus interesses. Isso inclui indústrias farmacêuticas que, no início do século XX, precisavam sobreviver com a venda de seus químicos. Um dos homens que tentou colaborar para a cura do câncer, por exemplo, foi o psiquiatra e sexólogo austríaco Wilhelm Reich, que, apesar de causar bastante polêmica em sua época, desenvolveu uma máquina que, segundo alegava, tinha a capacidade de capturar partículas de energia cósmica que ele descobriu e chamou de orgônio. A máquina, batizada de caixa orgônica, acumulava essa energia e a pessoa enferma era posta sentada em seu interior para receber o tratamento. Segundo o médico, sua máquina era capaz de desintegrar bactérias e células cancerígenas. Mas, apesar de testemunhas alegarem a cura, Reich acabou sendo processado e preso. A FDA considerou as experiências com o orgônio uma fraude de primeira magnitude. E todos os registros, inclusive a caixa orgônica, foram destruídos. Reich morreu de forma misteriosa enquanto estava detido no presídio Lewisburg, no estado da Pensilvânia. Outro homem que infelizmente teve um destino semelhante e que é o tema principal deste vídeo foi Alfred Darrington Baumann, também conhecido como Dr. Sebi. Baumann nasceu em 1933 em Ilanga, Honduras, e aprendeu sobre cura com ervas e práticas tradicionais relacionadas com seus avós. Dr. Sebi tornou-se um herbalista e curandeiro naturopático que dedicou sua vida a ajudar as pessoas a recuperarem sua saúde através do poder da natureza. Sua história de vida é uma inspiração para todos nós, pois ele superou muitos obstáculos e adversidades para se tornar um dos curandeiros naturais mais renomados do mundo. Mas a maneira como Sebi iniciou sua carreira como curandeiro é bem interessante, pois o desejo surgiu a partir de suas próprias enfermidades. O hondurenho sofria de asma, era diabético e, como consequência, tinha impotência e um grau considerável de deficiência visual. Ele se decepcionou com a medicina ocidental convencional e, por isso, consultou um fitoterapeuta mexicano chamado Alfredo Cortés, que disse a Sebi que ele estava prestes a morrer. De volta a Honduras, Sebi passou a tratar de si mesmo. Daí, partiu para o tratamento e a cura de doenças de outras pessoas e, aos poucos, ficou conhecido na região. Ele desenvolveu um tratamento que chamou de célula bioelétrica africana, terapia alimentar, e afirmou que poderia curar uma ampla gama de doenças, incluindo câncer e AIDS, bem como uma variedade de condições crônicas e doenças mentais. Seus produtos chegaram a ser exportados para os Estados Unidos, onde ele também passou a atuar pessoalmente, mas ainda mantendo seu centro de tratamento em Honduras, o Instituto de Pesquisas UCHA,
Sua atuação em Nova York e Los Angeles acabou chamando a atenção de celebridades como Michael Jackson, John Travolta, Lisa Lopes, Steven Seagal, Ed Murphy, entre outros. Lisa Lopes, inclusive, estava realizando um documentário sobre sua vida e jornada espiritual, na qual o Dr. Sebi desempenhou um papel importante. Mas, dias depois de se encontrar com ele, infelizmente, acabou sendo vítima de um acidente de carro em 2002. Seu sucesso era tanto que o rapper americano Nipsey Hussle, que também era empreendedor, decidiu fazer um documentário exclusivo sobre o Dr. Sebi. Infelizmente, a produção não foi adiante, uma vez que Hussle foi assassinado em 2019. Como nada passa despercebido, especialmente quando o assunto é saúde pública, a Universidade McGill, localizada em Quebec, no Canadá, analisou os procedimentos do fitoterapeuta e criticou a dieta e a terapia alimentar de Bowman, declarando que eram baseadas na desacreditada dieta alcalina e mostravam desconhecimento fundamental da genética. Para efeito de informação, a dieta alcalina é baseada na ideia de que a alimentação pode afetar o pH do corpo, tornando-o mais alcalino, isto é, menos ácido. A dieta sugere o consumo de alimentos alcalinos, como frutas e legumes, e a redução do consumo de alimentos ácidos, como carne e produtos lácteos. Apesar de ser uma receita positiva, a priori, não há evidências científicas suficientes para apoiar a alegação de que ela pode alterar o pH do corpo e prevenir doenças. No início dos anos 80, surgiu uma doença nova, que inicialmente afligia e matava principalmente homossexuais. Essa doença, conhecida como AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como foi comprovado mais tarde, era transmitida pelo vírus conhecido como HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. Durante anos, a humanidade viu milhares de pessoas, entre jovens, adultos e até crianças, homossexuais ou não, sucumbirem à doença. Até que veio a esperança em forma de um coquetel de remédios. Contudo, o Dr. Sebi causou uma grande polêmica ao afirmar que o HIV não era a causa da AIDS, além de supostamente levar falsas esperanças aos pacientes usando remédios à base de ervas para o tratamento deles. Em 1987, ele foi acusado e chegou a ser preso por prática de medicina ilegal. Por não ter licença para atuar, a Justiça de Nova York deteve Sebi, porém, por falta de provas contundentes, o fitoterapeuta foi libertado. Sebi acreditava no poder de um musgo marinho que ele havia descoberto e sobre o qual falava constantemente em suas palestras. Segundo ele, aquele pequeno e fino talo de musgo era um poderoso energético para o organismo. Em um vídeo gravado durante uma de suas palestras, Sebi defende o uso do verdadeiro musgo marinho, além de explicar a diferença entre o verdadeiro e o falso musgo. Segundo ele, os cientistas ainda não haviam compreendido a diferença entre o musgo marinho e outras plantas que naturalmente fazem o iontoforese, que é a habilidade que certas plantas têm de converter uma substância sólida em líquida. Conforme afirmações de Sebi, o musgo marinho faz tudo isso. Porém, com uma diferença, já que possui brometos de iodeto, fósforo e todos os minerais necessários e benéficos para a glândula tireoide e do sistema imunológico. Além disso, a planta proporciona energia para o corpo. O fato é que Sebi criou uma dieta especial, consistindo em alimentos orgânicos e naturais, sem açúcar, sem produtos lácteos e sem carne. Ele acreditava
que essa dieta ajudava a eliminar as toxinas do corpo e fortalecia o sistema imunológico, permitindo que o corpo se curasse naturalmente. Seb também desenvolveu uma série de remédios naturais para ajudar a tratar uma variedade de doenças, incluindo diabetes, herpes, câncer, asma e AIDS. Muitas pessoas que seguiram seus ensinamentos e sua dieta afirmam ter se curado de doenças crônicas e ter melhorado sua saúde geral. Seb foi um autodidata. Fez experiências com várias plantas e ervas medicinais no próprio corpo, incluindo cogumelos e combinações de remédios. Fez diferentes tipos de dietas até encontrar o que ele chamava de dieta alcalina curativa ou terapia alimentar de células bioelétricas africanas, incluindo justamente o musgo marinho. Em todas as palestras que deu, o Dr. Seb frisava bastante a importância da dieta vegana, além do consumo preferencial de água de nascente. Ele também costumava falar muito sobre Deus e o que ele nos deixou na natureza, que nada mais eram do que elixires da boa saúde, indo de encontro aos preceitos médicos e científicos. Seb fez dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, onde chegou a ganhar cerca de $3.000 em um único dia. Com esse dinheiro, ele abriu seu centro de tratamento em Honduras, no vilarejo de Usha. O local é privilegiado pela natureza, com fontes termais naturais, onde o enfermo tomava banhos de vapor como parte dos tratamentos. Em 2016, no entanto, Seb e seu associado Pablo Medina foram presos no aeroporto Juan Manuel Galvez, no Caribe, como suspeitos de lavagem de dinheiro. Com o doutor, foram encontrados $37 mil não declarados. Realmente, as vendas dos elixires e os atendimentos pessoais que Seb fazia renderam-lhe um bom montante de dinheiro. O fato é que, por não ser licenciado, qualquer escorregão mínimo seria o suficiente para a justiça incriminá-lo. Seb não teve apoio algum, a não ser o da família, que lutou o máximo que pôde para inocentá-lo. Porém, o que ocorreu é que a maioria das pessoas que poderiam ajudá-lo simplesmente virou as costas. Por isso, Seb passou a ser tratado com o mesmo status de um criminoso cruel dentro da prisão. Ele chegou a dizer à sua filha, por meio de um telefonema, que estavam envenenando a comida dele e, devido a isso, ele não estava comendo. 3 dias depois, veio a triste notícia para a família. Alfred Darrington Bauman, o Dr. Seb, havia contraído pneumonia e não resistiu. Um dos pioneiros da medicina alternativa perdeu sua vida, porém, seu legado ainda continua e tem trazido muitos benefícios a muita gente. E enquanto a indústria farmacêutica tiver a força que tem, pode ser que a cura não passe de intermináveis sessões de tratamento.